novidades sobre o novo estádio do Flamengo e sobre o velho estádio do Mengão, queridão. Também vou falar nesse vídeo aqui com vocês sobre renovações contratuais. Até que agora eu não vou usar o plural, não. Renovação contratual, porque eu quero falar apenas de uma renovação. E não é com relação à renovação do Gabigol, não. É a renovação de um outro atleta que ninguém imaginava que pudesse, a essa altura do campeonato, realizar uma renovação com o Flamengo. Mas pode sim, pelas atuações que está fazendo esse ano, garantir mais um ano de contrato. Nação, eu sou o Fabrício Lopes, você está no Giro de Notícias do canal Resenha Rubro-Negra. Por isso eu te peço, confere aí se você já é inscrito aqui no nosso canal. Se não for, o momento é esse. A hora é agora. Bora se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, que são aqueles 3 Cs que eu sempre falo para vocês, que são fundamentais para a nossa sobrevivência aqui. Agora, se você já é inscrito, você vai nos ajudar recomendando o nosso canal para os seus amigos, para suas amigas rubro-negras, para que eles possam vir, se inscreverem e ficar atentos todos os dias às notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Não se esqueça de recomendar para eles também, que sempre que assistir um vídeo da gente, que é importante os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. A renovação contratual que eu estou falando, pessoal, é a do Davi Luiz. Aos 36 anos, Davi está no último ano de contrato com o Flamengo. Aliás, o Mengão tem apenas 2 atletas findando o contrato agora em 2024. É o Davi e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Com o Gabigol, a gente já falou tudo que está rolando, tanto de manhã quanto no nosso jornal VVP de todos os dias. Aliás, vou deixar o link aqui do nosso canal Central do Fla, que é onde a gente faz as nossas lives diárias de cobertura de jogos e também do jornal VVP, para vocês se inscreverem lá, beleza? Essa campanha aí visa que a gente alcance pelo menos 100 mil inscritos esse ano lá no nosso Central do Fla. Estou contando com vocês para se inscreverem lá. Então eu vou deixar o link aqui no chat, vou deixar nos comentários fixados e também na descrição. Desculpa, para não se inscrever você não vai ter, a menos que você não goste do gordinho que vos fala, tá? Mas o Davi Luiz, que aos 36 anos estaria fazendo sua última jornada no futebol, agora parece que não vai ser bem assim não. Com boas apresentações, o técnico Tite vem utilizando cada vez mais, privilegiando inclusive as atuações do Davi perante as atuações do Léo Ortiz. O Davi vem sendo mais utilizado do que o Léo Ortiz. E cá para nós, não tem decepcionado, nação. Todos os jogos que o Davi entrou, ele foi muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. E hoje, já há internamente no Flamengo uma discussão para se renovar o contrato do Davi. É claro, o Flamengo não trabalha com pressa nessa renovação. O Flamengo vai deixar o ano correr um pouco mais, mas o Davi já sabe que se o desempenho manter-se da maneira como está se mantendo até aqui, ele pode sim ter o contrato renovado. O Flamengo não faria um contrato de 2, 3 anos, é de mais um ano, com uma redução não salarial, porque esse é um ponto errado quando a gente fala de redução salarial. O que está na carteira, você não pode mexer. Então, um detalhe, pessoal, desde a era Eduardo Bandeira de Melo, que o Flamengo coloca a maior parte, se não a parte integral do salário do atleta, na CLT, na carteira, tá? Muito pouco fica fora ou quase nada. Eu me lembro do Bandeira falando que o trabalho deles era para colocar tudo em carteira. O Flamengo é um dos poucos clubes que não trabalha com tal do direito de imagem, que é uma maneira que os clubes têm para burlar os impostos a serem pagos para ter um desconto aí na folha de pagamento. O Flamengo já coloca quase tudo, se é que não coloca tudo, dentro da sua CLT, ficando tudo registrado em folha de pagamento. Mas então, nesse valor, você não pode mexer mais. Mas o salário do jogador, ele é completado também com a questão do número de jogos, são as metas que estão nas cláusulas, né? Número de jogos realizados como titular, número de minutos jogados, gols, tal. Diminuir essa questão e diminuir também a bonificação por premiações, você encurta um pouco o salário do atleta. O Davi Luiz tem hoje um dos maiores salários do elenco rubro-negro. Acredito que sairia ali de 1,5 milhão para 700, 600 mil reais. Se o Davi aceitar e o Flamengo entender nessa jornada que vai levar daqui até o final do ano que ele está fazendo um bom trabalho, o Davi pode ter o seu contrato renovado aos 37 anos. E aí eu pergunto para vocês, valeria a pena renovar o contrato do Davi Luiz? Vale lembrar que o Davi está sendo importante dentro de campo e fora de campo muito mais. Não é um match leader, não é um coach, mas é um jogador que dentro de campo ainda faz um papel fundamental para nós, muito seguro e ofensivamente muito bem, e
com os meninos da base, com o Léo Pereira, com o Pedro, com o Rodinei. Ele fez um trabalho, ó, de cabecinha muito bom, tá? Hoje, se o Davi continuar no desempenho que ele está, eu vejo com bons olhos a renovação. Hoje, se cair o desempenho dele daqui para o final do ano, aí são outras conversas. Por isso eu pergunto para vocês, com o desempenho que o Davi está apresentando hoje, seria uma boa tê-lo no elenco do Flamengo em 2025? Comentem, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu sei que vai ter gente que vai falar assim, né, Fabrício, o Davi pode, mas o Everton Ribeiro não podia. São posições diferentes, o Everton Ribeiro se desgastava muito mais jogando do jeito que ele jogava no Flamengo. No Bahia, o Rogério Ceni está montando um outro jeito do time jogar para privilegiar o futebol do Everton Ribeiro, porque lá no Bahia o Everton Ribeiro é o cara. No Flamengo nós temos o Nico, temos o Arrasca, temos o Gerson. Não dá para montar um time em função do Everton Ribeiro, como lá no Bahia dá. Outra conversa, né? Bom, vamos falar agora sobre estádio, nação. É importante a gente conversar um bocadinho sobre estádio. Vocês sabem que o Flamengo tá aí lutando para ter o terreno do gasômetro, né? Eu tava vendo um podcast esses dias que o Cacau Cota participou e, gente, é impressionante. Eu acho que realmente eles pensam que a torcida do Flamengo é bocó. Sabe? Eu acho que tem alguns dirigentes que acham que a gente é bobo. Ele teve a coragem de falar, e eu não tenho nada contra o Cacau, só contra essa declaração que ele deu. Eu acho Cacau gente boa para danar. Mas ele teve a coragem de falar que o Rodolfo Landim não quer a SAF no Flamengo. Ele teve a coragem de falar que o Landim já mudou de ideia várias vezes. Como assim? Todas as vezes que o Landim vai falar de SAF, recentemente, a última entrevista que ele deu, ele foi claro, tem jeito de fazer o estádio sem a SAF, só que nós vamos endividar o clube. Ou seja, não tem jeito nada. Tem que fazer o estádio com a SAF. Essa é a opinião verdadeira do Landim. Internamente, eu converso com conselheiros do Flamengo e todos eles me dizem a mesma coisa. O Landim sempre está pregando a SAF no Flamengo. O Landim esteve na Europa agora. O que ele fez? Reuniões com possíveis investidores para montar um projeto e apresentar a SAF no Flamengo. Então, assim, é bobagem o Cacau tentar tirar o assunto SAF de pauta, porque a gente sabe que para ter o estádio próprio, hoje não tem outra solução senão o estádio. O Cacau falou até com vergonha assim, tem um name rights. Gente, ninguém usa name rights para construir estádio. Name rights vem depois do estádio pronto. Aí você usa o dinheiro do name rights para você potencializar a coisa toda. Você não pode pegar uma grana que vai servir para você poder potencializar o clube, que são os name rights, para construir o estádio, né? Você vai construir o estádio com o dinheiro do nome, não sabe? Nem o Landim acredita nessa parada. Por isso que o Cacau falou até meio sem graça e falou rapidinho sobre essa situação. Mas, enfim, o estádio do Flamengo, para sair, tem que rolar aquela conversa da Caixa com o Flamengo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Hoje é terça-feira. Até hoje a Caixa não deu a resposta que teria que ter dado para o Flamengo na sexta-feira passada. A bravata do prefeito Eduardo Paes, ao dizer que desapropriaria o terreno do gasômetro se a Caixa não andasse com o processo, parece que foi só bravata, só discurso para empolgar algumas pessoas, porque dificilmente a gente vai ver outras pessoas falando sobre isso agora. Mas falaram muito sobre o que o prefeito falou lá naquela segunda-feira passada. Então, nação, a Caixa ainda não respondeu ao Flamengo. O Flamengo segue achando que tem que pagar apenas 250 milhões e a Caixa 400 milhões e o processo continua parado. Vez ou outra, dá um start no processo, anda algumas casas, mas volta a estacionar de novo. Normal, tranquilo. O que eu quero com essa introduçãozinha aqui com vocês? Eu quero que vocês entendam que hoje o Flamengo não tem grana para comprar o terreno e para construir o estádio. Essa grana vai ser uma captação de recursos para poder ser feito hoje a aquisição do terreno, mais à frente a construção do estádio. O Flamengo não tem maquete, o Flamengo não tem projeto físico para apresentar nada disso ainda, tá bom? Tem apenas um CEO contratado para poder intermediar as conversas com a Caixa, porque se trata também de um jogo político. Então, ter alguém que tem um know-how e uma entrada na política ajuda e facilita o processo todo. Existe um CEO que rotineiramente conversa com a Caixa Econômica Federal e com os políticos que envolvem influências com a Caixa, tá? Guardaram isso daí, né? Para ter um novo estádio, para ter o terreno do gasômetro, captação de recursos novos tem que acontecer. O Flamengo não tem hoje o dinheiro para fazer essa operação. Dito isso, vamos falar do velho estádio. O velho estádio do Flamengo é o Maracanã.
foi divulgado hoje, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, que a dupla Fla-Flu venceu a concorrência em cima da dupla Vasco W Torre para administrar, gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. Vai ter um custo para o Flamengo isso daí. Tem custo de manutenção, tem o custo do aluguel por jogo, tem o custo do aluguel anual, tem o custo de despesas operacionais por jogo. Tudo isso, gente, já está englobado no caixa do Flamengo hoje. Então, todas as despesas que o Flamengo vai ter para operar o Maracanã pelos próximos 20 anos já consta no orçamento do Flamengo, diferente do Estádio Novo. O Estádio Novo não consta no orçamento. O Flamengo não tem dinheiro para botar no Estádio Novo. O que eu quero dizer com isso? E tudo que eu vou contar para vocês que o Flamengo ganhou nessa licitação com o Maracanã já estava previsto financeiramente. O Flamengo tem a grana dessa operação. Para um novo estádio, não. Porque tem muitas pessoas dizendo assim, com a grana que o Flamengo vai administrar o Maracanã, não vai dar para construir estádio. Não, gente, uma coisa independe da outra, tá? Vamos explicar para vocês agora como que ficou a situação do Flamengo para esses próximos 20 anos. O Flamengo vai ter que entrar com uma participação econômica de 65% de toda a operação Maracanã. É o Maracanã, o complexo do Maracanãzinho, é o equipamento todo lá, tá? O basquete do Flamengo joga no Maracanãzinho, futebol no Maracanã. Então vamos lá. 65% de toda a responsabilidade econômica é do Flamengo. 25%, 35%, bom de matemática vai danar, é do Fluminense. O que isso quer dizer? O Flamengo se comprometeu a investir 393 milhões de reais em manutenção e obras para melhorar o Maracanã. Desses 393, 255,5 milhões é o Flamengo que tem que botar lá, 137,5 milhões é o Fluminense que tem que botar lá. Então o Flamengo sempre tem que colocar mais dinheiro do que o Fluminense no Maracanã. 65% é do Flamengo, 35% do Fluminense. Mas, Fabrício, o Flamengo vai jogar mais do que o Fluminense no Maracanã? Não. Mas, Fabrício, o Flamengo vai ter direito no percentual nos jogos do Fluminense? Não. Mas o Flamengo vai ter mais gastos do que o Fluminense. Na hora de pegar o dinheiro com o Maracanã, quando for jogo do Fluminense, o Flamengo não pega um centavo. Quando o Vasco, por exemplo, for jogar lá, aí o aluguel do estádio, que é 250 mil reais que o Vasco paga, 65% é do Flamengo, 25% é do Fluminense. Mas e quando o Fluminense jogar mais isso, mais aquilo, como é que é? É do Fluminense. Agora, e quando as pessoas forem lá visitar, né, que tem que pagar para visitar o museu, para visitar o estádio e tal, aí o valor é 65% do Flamengo, 35% do Fluminense. Então, assim, é uma operação que vai onerar muito mais o Flamengo do que o Fluminense. Na prática, hoje, como é que funciona a situação? O Flamengo paga tudo do bolso e o Fluminense paga o Flamengo, tá? Para repassar para o governo do Rio, quem repassa é o Flamengo. Até porque a administração do Maracanã está entregue hoje ao Severiano Braga, um excelente profissional contratado pelo Flamengo. Então, é o Severiano que faz toda essa reunião financeira, junto com a equipe dele, óbvio, para poder repassar para o governo do Rio de Janeiro. É um funcionário do Flamengo que vai ser mantido lá, mesmo se o Landim sair da presidência do Flamengo, mesmo se não, né? Mesmo o Landim saindo do Flamengo no final do ano, da presidência do Flamengo, tá? Além disso, o Flamengo se comprometeu, para poder ganhar essa licitação, em pagar pouco mais de 20 milhões de reais por ano para o governo do Rio de Janeiro nos próximos 20 anos. Ainda há um custo por jogo de 250 mil reais de aluguel, mais 1,5 milhões por jogo de despesas operacionais. Até hoje, eu não consegui entender o porquê que o Flamengo quis tanto administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Fabrício, se o Flamengo não fizesse isso, ia jogar onde? Ia jogar no Maracanã, gente. Mesmo se o Vasco ganhasse, o Flamengo continuaria jogando no Maracanã. O Vasco precisa do Flamengo jogando lá. O Vasco tem São Sanitário.
Então, eles vão mandar jogos ali depois que eles terminarem de reformar o estádio deles. Então, eles precisariam completar. Seria o Flamengo. Aí, se o Vasco não quisesse deixar, não pode. O Flamengo já não quis deixar o Vasco jogar muitas vezes para preservar o gramado. O Vasco entrou na justiça e jogou. Ah, mas o Vasco poderia cobrar uma fortuna de aluguel. Não, não pode. O Flamengo foi obrigado a cobrar do Vasco o mesmo valor do aluguel que ele e o Fluminense pagam. Porque mesmo administrando o estádio, o Flamengo tem que pagar R$250 mil por jogo de aluguel. O Fluminense também. E o Vasco, que não dá manutenção, não administra, não faz nada, entrou na justiça e ganhou o direito de jogar pelos mesmos valores. Na verdade, o que o Flamengo fez foi garantir que ele vai ter a responsabilidade sobre a manutenção do gramado e do estádio do Maracanã. O Flamengo não vai poder pintar as cadeiras de vermelho e preto, não vai poder arrancar as cadeiras do setor norte para criar uma geral, não pode desvirtuar o Maracanã. Para isso, teria que ter o aceite de todos os demais clubes do Rio de Janeiro, e o Vasco já falou, aberto e claramente, que veta qualquer alteração no estádio para privilegiar Flamengo ou Fluminense. Então o estádio é esse daí. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque 3 clubes vão utilizar o Maracanã cada vez mais, uma vez que o potencial construtivo do Vasco foi aprovado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para eles reformarem São Sanitário. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque vai haver jogos Flamengo, Fluminense e Vasco lá. O gramado vai se depreciar muito. A Conmebol, por exemplo, já vetou a equipe do Palestino de jogar no seu campo em Santiago, contra o Flamengo até, por causa do estádio do gramado. Flamengo e Fluminense no ano passado levaram várias multas porque o estado do gramado do Maracanã não estava legal. Daqui a pouco, se o gramado com 3 times jogando não ficar numa boa, o Flamengo vai ter seus jogos no Maracanã vetados. Por isso, o Flamengo já estuda fazer alguns jogos do Campeonato Brasileiro fora do Rio de Janeiro, em Brasília e também em Cariacica, para ver se dá tempo da grama melhorar para os jogos da Libertadores, para não correr o caso, por exemplo, do Flamengo ter que sair do Maracanã para poder jogar uma semifinal, uma quarta de final, uma oitava de final de Libertadores no Mané Garrincha ou lá no Kleber Andrade. É muito preocupante essa questão de estádio do Flamengo. O Flamengo precisava ser o detentor da gestão do Maracanã? Não. Com isso, ele só trouxe para si várias despesas e a tentativa de manter ele, Flamengo, a manutenção do estádio, ok, coisa que o Vasco talvez não tivesse condições de fazer. Mas se você vê outros motivos para o Flamengo ter lutado tanto para administrar o estádio, ainda mais sabendo dos valores e das condições que eu acabei de colocar para vocês, comentem aqui que eu quero muito entender essa situação. E acreditem, pessoal, muitas vezes eu mudei a minha opinião pelo que vocês escreviam aqui. Muitas vezes eu abri os meus olhos quando vocês me contestavam aqui. Vocês sempre foram muito educados, sempre conversaram, me contestaram de uma maneira muito carinhosa. E eu leio todos os comentários. Eu posso até não responder, porque aí é mais difícil. Mas eu leio todos. E muitas vezes eu mudo minha opinião. Então, me convençam. Desafio lançado. Me convençam que foi uma boa o Flamengo fazer a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. E lembrem-se, isso nada tem a ver com o Flamengo e a construção do seu estádio próprio, que voltou a ficar estagnado. Ok? Agora, sabe o que pode prejudicar ainda mais? Se você não se inscrever no nosso canal, não deixar o seu like, não nos recomendar, o Flamengo nunca vai ter estádio. Olha a sua responsabilidade, rapá. Olha a sua responsabilidade, mocinha. Bora, gente. Se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscrevam, nos recomende. Curta, comenta e compartilha. Tamo juntos. Essas foram as notícias que eu tinha para trazer para vocês nesse momento. Obrigado por tudo, eu amo vocês. Muito, 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 muito obrigado de coração por fazer minha vida mais feliz e por me permitir entrar na casa de vocês. É sincero, pode ter certeza. Eu amo muito cada um de vocês. Até você que chegou aí agora. Vai se inscrever, né? Também te amo, cara. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Saudações rubro-negra.